seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço de comentário das notícias, procurando também interpretá-las com uma cosmovisão cristã. Agradeço a sua assistência, a sua participação, também pedimos a sua compreensão. Na semana passada nós não tivemos Conversas Cristãs por questões de saúde. Finalmente, depois de 2 anos, fomos também nós contagiados pelo vírus do Covid-19, o SARS-CoV-2, nos dias que estavam normalmente em que gravamos os Conversas Cristãs, a voz não permitia que assim fosse, havia acessos de tosse e por isso não foi possível. Neste período nós fomos marcados pela passagem daquela que era a grande dama do teatro português, Eunice Munhoz. Todas as pessoas que gostam de representação, de alguma maneira terão sentido a passagem desta senhora, que era realmente uma dama do nosso teatro. Pensando na representação atual, em que nós vivemos uma época em que há muitos modelos que têm se transformado em atores, e no caso tanto homens quanto mulheres vão representar não tanto pela sua capacidade representativa, mas essencialmente pelo seu aspecto físico. São bonitos, são bonitas e por isso são colocados a representar papéis. E depois costumamos brincar que a sua capacidade expressiva é sempre a mesma, não é? Quando eles estão a falar, a dar um aspecto de sérios, ou de emocionados, ou de tristes, a expressão facial é sempre a mesma porque não são realmente atores. Há uma diferença gigantesca entre aqueles que são verdadeiramente atores. A Eunice Munhoz era parte de uma classe, de uma elite muito pequenina. Talvez, permitam-me a comparação, nós possamos apenas colocá-la dentro de uma categoria muito limitada hoje em dia. No cinema americano, por exemplo, uma Meryl Streep, que é capaz realmente de fazer papéis tão diferentes, ou no Brasil, a nossa dama número 1, Fernanda Montenegro. São atrizes que marcam pela sua capacidade interpretativa, que não apenas naquilo que dizem, no texto que transmitem, mas na sua expressão facial, no falar e no não falar, não é? A capacidade de transmitir através do silêncio, de uma expressão que se modifica e que era algo muito marcante em Eunice Munhoz. Ela nasceu em 1928, na Marleja, uma vida praticamente envolvida no teatro todo o tempo. Lemos que ela estreou-se com 5 anos, não é? E que aos 13 anos teve a sua primeira apresentação no Teatro Dona Maria II, e, portanto é algo muito significativo. Foram 80 anos de apresentações neste teatro, inúmeros papéis. Apenas mencionamos aqui um que ela representou e que talvez como ninguém, o papel de Mãe Coragem, e este papel ficou marcado na década de 80 pela sua representação magnífica. Uma mulher apaixonada, casou-se 3 vezes, teve 6 filhos. No seu 3º casamento, inclusive, ela converte-se ao islamismo para poder casar. Não haveria, talvez, e provavelmente, muita convicção, tanto que ela volta, digamos, à sua fé católica mais tarde. Lendo a respeito de Eunice Munhoz, sobressai, para além daquilo que era a sua capacidade representativa, a sua delicadeza. Era ela realmente uma dama nos palcos e fora deles. Ela não era uma primadona. Ela não era aquela atriz vaidosa, orgulhosa, que achava que tinha que ser tratada de uma forma especial porque era uma grande atriz. Pelo contrário, era marcada pela simplicidade, pela humildade, pela sua dedicação, ao altruísmo e generosidade, por exemplo, para com os atores mais jovens, que ficavam surpreendidos, às vezes até constrangidos e emocionados por vê-la no palco, aliás, por vê-la no auditório a assistir a peças que eles estavam a representar, peças não necessariamente de grande valor teatral, mas pronto, mas populares, mas lá estava ela. E quando estes jovens atores se dirigiam a ela, impressionados por ela ter vindo assisti-los, a reação dela era perfeitamente natural. Ela amava o teatro, amava a representação, estava ali, com certeza que se a sua presença prestigiava, ela parece que nem percebia bem isto.
6 filhos, vários netos. Ela viveu os últimos anos com uma das suas netas, Lídia, com quem tinha uma ligação extremamente forte. E a transmissão que fica desta vida é exatamente isto. Uma vida dedicada a algo que ela amava, a satisfação de poder ter feito a sua vida e ganho o seu sustento, grande parte da sua vida, fazendo aquilo que gostava de fazer e deixando uma marca positiva, uma marca bonita, já com saudades mesmo antes dela partir e certamente muito mais agora. E a discussão sobre deve ou não fazer parte do panteão, isso é uma discussão que envolve, infelizmente, muita política, mas sem dúvida marcará e deixará a história dentro daquilo que é o nosso teatro, da nossa representação. Quando nós pensamos em alguém que dedica a sua vida desta maneira a um alvo que reconhece que não conseguiu atingi-lo, ela reconhecia que não tinha sido tudo o que queria ser e que não tinha feito tudo o que queria fazer, mesmo com uma vida tão longa dedicada ao teatro e tendo feito tantos papéis diferentes e tantas oportunidades que ela teve. No entretanto, esta dedicação àquilo que era a representação. E quando nós olhamos para isto do ponto de vista do cristão, isto deve nos trazer, por um lado, um estímulo, um exemplo, quase uma repreensão. O alvo de vida que nós temos é tão mais superior e mais sublime. Nós não somos chamados a dedicar a nossa vida ao teatro, ao palco ou à representação. Nós somos chamados a dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus, a Deus o Filho, a Deus encarnado, a Deus entre nós. O alvo da vida do crente é ser como Jesus, não representar Jesus, ser como Jesus. Ou seja, criar uma relação tão íntima com Cristo que a forma de ser de Jesus passa a tomar conta de nós, até ao ponto da nossa própria vontade de estar identificada com a vontade daquilo que é o Senhor. O Senhor Jesus descrevia-se como enviado do Pai e que a sua vontade era fazer a vontade do Pai, era essa a sua comida, no sentido daquilo que era essencial para sobreviver. E o cristão entende isto. Um cristão que não compreende que a sua vida é tornar-se cada vez mais a vida de Cristo na Terra, então é apenas um religioso que cumpre ritos, que vai a cerimónias, que participa em algumas atividades, mas que ainda não entendeu verdadeiramente aquilo que deve ser. A vida de uma atriz dedicada, consagrada, de sucesso, como Eunice Munhoz, nos faz pensar que a vida do cristão deve ser assim. Ele pode até não chegar lá, como o apóstolo Paulo reconhecer, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. E o alvo que nós temos para a nossa vida é gigantesco, é extraordinário. O que significa que nós podemos crescer e devemos crescer a vida inteira para nos aproximar cada vez mais. Que as marcas sejam semelhantes a esta que esta grande atriz deixou, a marca do altruísmo, a marca da generosidade, a marca do fazer com extrema seriedade e alta concentração aquilo que lhe era devido fazer, sem nunca deixar de respeitar os outros, auxiliar os outros, tornar a representação ou o trabalho dos outros também mais fácil e mais fácil de alcançar. Tributo reconhecido, merecido, sim, sincero, mesmo que extremamente pequenino e humilde, à grande atriz que foi Eunice Munhoz, trazendo para nós como cristãos este apelo de que a nossa vida precisa ser, sem dúvida, uma vida dedicada ao Senhor Jesus, como a vida desta mulher foi dedicada ao teatro.